Olá, alunos de Ciências Econômicas, aqui é o professor Luiz Pawlowski para a gente falar sobre o mapa da disciplina de Macroeconomia 2. Então, no mapa a gente tem um texto inicial que fala do crescimento econômico, da importância do crescimento econômico para a melhoria nas condições de vida. Então, a capacidade ali da gente gerar uma vida melhor para a população passa pelo crescimento econômico, além de outras coisas, obviamente. E daí nós temos alguns modelos que tentam explicar esse crescimento econômico. A gente tem, por exemplo, o modelo keynesiano, que é um modelo de curto prazo, que se preocupa com o grau de utilização da capacidade produtiva. Então ele não está preocupado com o aumento da capacidade produtiva em si, porque é um modelo de curto prazo. Ele está preocupado com o que tem à disposição. Se a gente lembrar lá da função de produção, que indica o crescimento econômico de longo prazo, a gente tem lá crescimento da força de trabalho, da acumulação de capital. Depois a gente vai ter modelos mais avançados que vão inserir o capital humano, a tecnologia, enfim. Mas ainda a gente não está considerando, por exemplo, no modelo keynesiano, esse crescimento desses fatores produtivos. A gente está preocupado com a utilização. Em compensação, quando a gente vai para modelos de longo prazo, os modelos de crescimento de longo prazo, eles vão se preocupar sim daí com o aumento da capacidade produtiva e não simplesmente com a utilização disso. Tá? E daí a gente vai ter, por exemplo, o modelo de Solow, que ele vai creditar o crescimento econômico à acumulação de capital por trabalhador. Então, quanto mais capital por trabalhador a gente tem, mais a gente tem crescimento econômico de longo prazo. E ele vai considerar, por exemplo, então o capital físico, ele é um fator importante. E a taxa de crescimento da poupança vai ser uma das variáveis que Solow vai destacar como fundamentais para o crescimento econômico de longo prazo. Então esse texto ressalta essa importância e depois pede-se o seguinte, então considerando ali o texto e considerando um arquivo aí com os dados do crescimento do PIB, então crescimento do Produto Interno Bruto, da formação bruta de capital e da poupança doméstica bruta de 79 países em 2018. Então vocês têm esses dados à disposição de vocês, que eu separei. E daí é para fazer, por meio de um gráfico de dispersão, a análise da relação entre as variáveis crescimento da poupança doméstica bruta e o crescimento do PIB. Então, eu vou relacionar, o avanço na poupança e o avanço no PIB desses países, desses 79 países, e identificar se há alguma relação. E depois fazer outro gráfico com o crescimento da formação bruta de capital com o crescimento do PIB. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é tentando evidenciar se aquilo o que diz a teoria está de acordo com os dados. Essa é uma análise bem preliminar, mas que já nos consegue mostrar alguma coisa. Então, por meio do gráfico de dispersão, a gente consegue fazer essa análise. Tá bem? E daí eu dou a dica para inserir aqui uma linha de tendência nos gráficos e peço para discutir sobre o relacionamento dessas variáveis, para ver se realmente taxas de poupança maiores levam a crescimentos econômicos maiores, ou os dados evidenciam de certa forma isso, você não pode afirmar diretamente, porque estatisticamente a gente tem que fazer outras análises, outros testes, mas isso já é um indicativo de se tem sentido o que eu estou pesquisando, faz sentido isso que eu estou analisando, Ou então, e daí no segundo caso, se a formação bruta de capital, ou seja, se mais capital na economia gera maior crescimento econômico, então é isso. Daí a gente passa aqui para a nossa tabela de dados, então vocês vão ter os dados aqui, dados de 2018, foram coletados no site do Banco Mundial, então foram coletados lá no site do Banco Mundial, a última atualização foi em 15 de 10 de 2020, e eu peguei dados de 2018 porque são os dados mais completos que nós temos para todos esses países, senão a gente ficaria com uma quantidade pequena de países. Então os países aqui estão organizados na ordem alfabética, então vai da Angola aqui até o Uruguai, por exemplo. Então são 79 países que tinham os dados mais claros, tinham os dados ali completos, e daí que eu estou disponibilizando para vocês. Então o que a gente pode fazer? Relacionar a primeira coisa, qual é a primeira coisa que é pedido lá no nosso
mapa, né? Relacionar por meio do gráfico aqui o crescimento da poupança com o crescimento do PIB. Então a gente vai selecionar esses dados aqui da poupança doméstica. Então esse é o crescimento da poupança doméstica desses 79 países. Então a gente selecionou, tá vendo aqui a poupança doméstica bruta, variação percentual anual. Então é a taxa de crescimento em 2018 da poupança doméstica bruta. Aí eu vou segurar o Ctrl e vou selecionar o crescimento do PIB, que é a nossa última coluna. Então eu pressiono o Ctrl, fico com ele pressionado e seleciono aqui. Ok, selecionei as duas colunas para eu fazer a relação. Venho aqui em Inserir, Gráficos. Aí vai ter esse gráfico aqui de pontinhos. Esse é o gráfico de dispersão. Vou lá e insiro o gráfico de dispersão. Vou arrastar ele aqui para o lado, para ele não ficar nos atrapalhando em cima dos dados. Então vou aumentar ele aqui um pouquinho o tamanho. Posso apagar esse título. Então aqui a gente já consegue ver que há uma relação positiva, né? Lembrando que aqui no nosso eixo X a gente tem o crescimento da poupança, a taxa de crescimento da poupança, no nosso eixo X horizontal, e aqui a gente tem no nosso eixo Y vertical a taxa de crescimento do PIB. Então mostra que, em geral, há uma relação positiva, né? Quanto maior, sim, a taxa de poupança, maior a taxa de crescimento. Para facilitar a análise, eu posso vir aqui em adicionar elemento gráfico e vir aqui em linha de tendência linear. Eu adicionei uma linha de tendência. Além disso, eu posso clicar duas vezes sobre essa linha de tendência para deixar ela um pouco mais evidente. Então, venho aqui nesse baldinho, mudo a cor dela, vou colocar vermelho para ficar bem destacado e aumento até a sua espessura aqui. Eu consigo ver então de maneira mais... Posso mudar até a forma ali de apresentação dela para ficar mais visível. Tá? Então essa linha de tendência me mostra inclusive mais claramente que existe uma relação positiva sim entre taxa de poupança e taxa de crescimento econômico. É isso que eu quero que vocês respondam lá na análise. Né? Se os dados evidenciam aquilo que a teoria está falando, né? Aquilo que o Solow está falando, então é uma forma de analisar esse primeiro gráfico. E no segundo gráfico, né, segunda análise, é o crescimento da formação bruta de capital com o crescimento do PIB. Então a gente vai lá, seleciona agora. Aí eu posso selecionar, como está um do lado do outro, já posso selecionar junto, né, formação bruta de capital com o crescimento do PIB. Né? Então, selecionei, venho aqui em Inserir, Gráficos, Gráfico de dispersão, insiro o gráfico de dispersão. Vou arrastar ele aqui para a gente continuar a nossa análise. Vou aumentá-lo. Posso excluir ali aquele título, que ele só ocupa espaço. E a mesma coisa, vou lá e adiciono elemento gráfico, linha de tendência, linear. Clico duas vezes para ela ficar mais evidente para a gente. Né? Então, venho aqui no baldinho, vou mudar a cor dela. Isso aqui eu estou fazendo só para ficar mais visível. Né? Eu vou mudar a forma de apresentação dela aqui para ficar melhor. Ok. Então, aqui a gente tem também no eixo horizontal, eixo X, a taxa de crescimento da formação bruta de capital, e no eixo vertical, eixo Y, a taxa de crescimento do PIB. Então mostra também que quanto maior a taxa de crescimento da formação bruta de capital, que é o investimento em capital físico, né, em capital produtivo, maior é a taxa de crescimento do PIB. Então, fazer essa análise, identificar se é visível, né, essa análise, se ela está de acordo com aquilo que a teoria prega e com o que está dizendo no enunciado. Tá bem? Então é isso. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham compreendido. Mantenho-me à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado e bons estudos a todos.